Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é sexta-feira, 29 de outubro, atenção, coloca a sirene. Bandidos usavam serviço de guinchos para roubar carros aqui em Porto Alegre. É o primeiro destaque de hoje com ele, bom dia Lucas Abate. Oi, bom dia André, e a gente sabe que os golpistas sempre inventam um enredo novo para cometer esses tipos de estelionato. Dessa vez, André, colocavam todo mundo no meio dessa confusão, guincheiros e também os donos dos veículos. Daqui a pouco eu conto os detalhes desses criminosos que levaram 5 carros de uma maneira totalmente inusitada aqui em Porto Alegre. Ok, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas. E vem da Serra mais um caso, mais uma investigação de racismo, não é mesmo? Glauco Paza, direto da redação, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. Uma história no mínimo delicada, como você falou, vem lá de Caxias do Sul. Um hóspede, um representante comercial baiano se disse vítima de preconceito, de outras coisas, de violência, enfim, de discriminação, e a gente vai contar daqui a pouco. Entre outras coisas, a roupa dele teria sido inclusive retirada do quarto. Ele disse que foi, olha, uma situação muito complicada. Nós temos depoimento dele também, a posição do hotel. Afinal de contas, houve preconceito ou não? Daqui a pouco. É, importante que tudo seja muito bem esclarecido, né, Glauco? 11 horas e 37 minutos, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E daqui a pouco a gente vai falar mais uma vez sobre a polêmica que vem lá de Uruguaiana. Uma dupla está respondendo por um crime depois de furtarem comidas que estavam depositadas, né, em um local neste supermercado, o supermercado Big. Bom, que tipo de crime que eles cometeram? Já já a gente vai conversar com um professor de Direito Penal que vai nos responder justamente esta pergunta. Primeiro, qual era o local? Era lixo ou não era lixo? Era um local de descarte e que depois seria encaminhado para o lixo? Era dentro de um refrigerador que estava nas dependências do mercado? Ou esse lixo ele estava na rua e foram ali que eles foram pegos? Daqui a pouco a gente vai explicar esta polêmica toda envolvendo, porque há uma discussão com o próprio Ministério Público e a Defensoria Pública que está defendendo este homem, que já tem mais de 18 anos, e um menor de idade. Em seguida a gente vai trazer justamente esta discussão aqui no SBT Rio Grande. Agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês, porque chegou o Open Protásio. Olha aqui que espetáculo. O seu novo lar com parcelas acessíveis que cabem no seu bolso. Apartamentos de 2 dormitórios com vaga na garagem, no coração do Alto Petrópolis. Condomínio de torre única com apartamentos de até 46 metros, entregues com churrasqueira e piso laminado nos dormitórios. Infraestrutura completa com playground, piscina adulto e infantil, academia, salão de festas, brinquedoteca, espaço pub gourmet, pet place, ou seja, espaço para os animais, e bicicletário. Visite o estande de vendas da Avenida Protásio Alves, 8129, ao lado do supermercado Center Shop aqui em Porto Alegre. Ou ligue para 51 2500 7708. Open Protásio, abrindo uma porta para o seu novo lar. Muito bem, gente, muito bem. Olha só, começa hoje a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Depois de uma edição totalmente online, no ano de 2020, o evento está de volta com as tradicionais bancas e sessões de autógrafos. E por isso nós vamos direto até lá, até a Praça da Alfândega, onde está o colega Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia, que coisa boa. Guilherme, também, Glauco, coisa boa a gente poder ver a Feira do Livro acontecendo novamente, ou seja, sinais de que aos poucos estamos retomando a nossa vida normal, não é mesmo, Guilherme? É verdade, André. Realmente muito bom poder estar aqui na Praça da Alfândega com essa retomada da Feira do Livro. E deixa eu te mostrar, André, o clima que a gente tem aqui. Enquanto ainda tem gente montando estande, ainda tem um pouco de barulho, o pessoal está aqui organizando alguns dos estandes. Também já tem outros que já estão montados e já estão, inclusive, comercializando vários livros que estão por aqui. A gente está aqui, André, na área infantil aqui da Feira do Livro. Nessa zona, ó, tu vai ouvir um pouco de barulho aí, André, justamente por causa da montagem ainda da Feira do Livro. Ainda tem muita coisa sendo aperfeiçoada. Mas a gente vai caminhar aqui justamente porque já tem banca comercializando livro, principalmente nessa região aqui, nessa ala em que a gente está.
Eu vou te contar, André, o seguinte, ó, que tem inclusive programação para as crianças aí. A gurizada das escolas que quiser vir aqui na Feira do Livro, as escolas podem agendar justamente para que não tenha aglomeração. Mas eu já estou vendo aqui que tem gente comprando, tudo bom, fazendo a primeira aquisição na feira. Não, já é a segunda. Segunda já. Sim, eu sou apaixonada pela Feira do Livro, vinha com meus pais e aproveitar que a gente está 1 ano e meio em casa, chegar e curtir a feira, né? É uma satisfação poder voltar. Ai, uma felicidade muito grande. E eu sou autora, a primeira contação da feira foi aberta com o meu livro, que eu ilustrei, então foi super maravilhoso voltar assim e abrir a feira infantil. Certo, obrigado, autora. Parabéns, Como é muito o nome obrigado. dela? Deixa eu perguntar aqui para a expositora, como é que é o nome do livro? É Gisele Federici Barcelos e o livro foi Voos. Perfeito. E aqui a venda, como é que vocês estão nesse momento, voltando agora? Olha, a expectativa é bastante grande. Hoje é o primeiro dia, né? A gente já tem visto bastante gente, né, procurando livros de autores diversos, né? Nós mesmos temos do patrono aqui os 2 exemplares de livros dele, muito bons. Esperamos que as pessoas venham prestigiar, né? E a gente vai estar aqui direto das 10 até as 7h30 da noite, né? Até o dia 15 de novembro. E esperamos que também vocês venham fazer, né? E tomara que dê bastante movimento, porque a gente está vendo que o pessoal está gostando de vir para a rua. Apesar de todos, né? Todos nós temos passado momentos bem difíceis, né? Eu acho que está sendo muito interessante. Até porque, né, a nossa amiga que falou do patrono, que é o Fabrício Carpinejar, vocês têm qual livro dele aqui? Temos aqui, já posso te mostrar até. Né? Já dizer pro pessoal para vir aqui, né? Olha aqui, o livro do patrono da feira, André, alguns deles, né? Tem 2 livros aqui do patrono da feira, do Carpinejar. Né? Infantil, tá? Já tem dicas aqui, ó, Filhote de Cruz Credo e o Médico das Vespas. Esse aqui, né? Isso. Perfeito, todos para ala infantil aqui. A expectativa, assim, para esse ano, vocês acham que vai ser um ano de retomada? Vai dar para recuperar um pouco? Se não for um ano assim excelente, tá, vai ser melhor do que foi na feira passada. Acreditamos porque o pessoal está muito sedento de ver gente, de conversar, de cultura. As crianças a gente vê que eles estão muito precisando assim desse contato social, que é uma coisa que se deixou de fazer, né? E a Feira do Livro é bem para isso, né? E eu agradeço vocês também estarem aqui, que possam vir também, né? Sempre nos prestigiar, porque é interessante para todos nós, né? Tá certo. André, e tem outra coisa que eu preciso te contar. Para quem gosta de futebol, deve estar aí ansioso por publicações aí a respeito do esporte. Pois então, o Eduardo, nosso colega, ele já esteve por aqui e já andou sabendo que tem muito livro, tem alguma coisa aí a respeito do esporte. Tem um colecionador, inclusive, que conseguiu vários exemplares aqui na Feira do Livro, né? Para compor a biblioteca em casa. Vamos ver a reportagem do Eduardo. Johan Cruyff, do time da Holanda, conhecida por Laranja Mecânica, ao lado de Zico, Neymar, Messi, Zidane, Puskás e Cristiano Ronaldo. Craques que formariam um time dos sonhos e que estão juntos nessa biblioteca. O responsável por unir essas lendas do futebol é o Luiz Felipe. E não é de hoje essa seleção, quer dizer, coleção. Desde pequeno, principalmente por causa da revista Placar, que quando chegava nas bancas, na banca da esquina da minha casa, eu morava em Pelotas, eu ia lá a cada 10 minutos para ver se já tinha chegado a revista. E quando chegava, aí a leitura da semana estava garantida, né? Ele não perde as contas. São 653 livros que ocupam 2 estantes da sala e um móvel da garagem. E já ofereceram dinheiro. Entrou em contato conosco oferecendo R$500 na hora para já fazer a transferência via Pix. E pediu para eu mandar o Pix. E como eu relatei para vocês, ele ainda está aguardando que eu mande, né? Educadamente eu disse para ele que não iria mandar, né? Que o livro continua aqui conosco. O livro do craque holandês é um dos mais raros do acervo. E ele fica em uma prateleira especial, a que conta histórias de jogadores. Tem o espaço dos almanaques, dos clubes gaúchos e, claro, da dupla Grenal. Tem livro do Fábio Koff, do Hélio Dourado, o Herói de 77, livro do bicampeão da América, do Inter, biografia do Figueroa, do Valdomiro. Ali nós temos uma prateleira que deve ter no mínimo uns 20 livros da dupla Grenal. 10 do Inter, 10 do Grêmio. A coleção do Luiz Felipe cresceu e precisou sair da estante. Esse acervo de mais de 600 livros foi parar na internet. Através de um perfil no Instagram, ele compartilha a paixão pela literatura esportiva e mostra que a cultura
não tem fronteiras. Já são mais de 3.200 seguidores do Bola e Prosa. E a ideia desse perfil saiu da cabeça do filho dele. Por que não? Por que não criar um Instagram e divulgar isso? Daí no início a gente ficou meio, será? Como é que a gente faz isso? Daí foi tocando e agora tá aí aparecendo no SBT, quem diria, né? O objetivo era disseminar a cultura esportiva. Parece que eles conseguiram. E muitos entrando em contato com a gente para ajudarmos na divulgação do livro. E eu não cobro nada, até porque nem é o meu interesse. Eu até cobro que o autor manda um livro para o acervo e um livro para sorteio. Então é uma interatividade bem grande e eu fico muito feliz quando eu posso contribuir de alguma maneira para as pessoas ampliarem a cultura literária delas. O Luiz Felipe estará na Feira do Livro de Porto Alegre, de olho em algum exemplar que ainda esteja faltando desse rico acervo. E por falar em futebol, teve convocação para a seleção brasileira e tem jogador do Grêmio na lista. Não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. Aliás, um único jogador em atividade no Brasil. Mas antes disso, tá? Só um pouquinho. Volta pra mim, calma. Ele disse que tem 653 livros. Não, 652, que ele mandou esse aqui pra gente, do meu amigo Renato Marcília. Então já tá desfalcada a seleção dele lá. Agora sim, vamos lá. Falar sobre a convocação feita pelo Tite hoje para a data FIFA de novembro, ou as datas FIFA, né? E a grande novidade foi a convocação do goleiro Gabriel Chapecó. Tá aí ele, o jovem goleiro do Grêmio, que chegou a ser titular depois que o Breno foi para a seleção olímpica, né? O Filipão colocou o Chapecó como titular e o Breno voltou. E o Chapecó permaneceu durante um tempo como titular. É um belo goleiro, realmente, vai ganhar experiência na seleção brasileira e houve um trato ali do Tite com os clubes para não convocar mais gente aqui do Brasil, justamente por causa das competições aqui em âmbito nacional. Lembrando que essas datas FIFA, olha só, dia 11 tem jogo contra a Colômbia, esse jogo é aqui no Brasil, e no dia 16 tem jogo contra a Argentina. Aí é lá em território argentino, portanto, os 2 jogos de novembro, e o Chapecó vai estar lá para ganhar experiência. E a gente tem muito mais esporte, daqui a pouco a gente volta a falar sobre Inter, Grêmio. Tem um convidado especial também, tá bom, seu André? Vai contar quem é ou não? Não. Vou dar uma pista, tá? Ele é colorado, identificado com o Internacional. Colar é muito parecido com esse nome, tá? Enfim, daqui a pouco. Vamos deixar o suspense aí, tá bom? Ai. Pô, tiraram a frase ali, a frase entregou. A frase entregou. Aí quando eu olhei que eu fui pescar, tiraram a frase. Bom, daqui a pouco então trazemos as informações da dupla Grenal. Eu tô curioso para esse jogo de domingo, hein? Jogo do Grêmio domingo, hein, Glauco? Os 2 jogos, tá? Porque o Internacional enfrenta o São Paulo e o Inter, se tem a ambição de chegar na Libertadores, tem que começar a vencer fora também. Tem que voltar a vencer, por sinal. E o Grêmio, meu amigo? É jogo mais um decisivo contra o Palmeiras. Vamos pra estrada? Vamos. Vamos pra estrada? Feriadão chegando, muita gente indo para o litoral norte. E nós vamos para a BR-290 Freeway, direto com ele, Lucas Abate. A movimentação, como é que está em direção ao litoral, hein, Lucas? Olha, André, para quem está saindo agora, para quem tem a oportunidade de fazer esse deslocamento pela manhã, movimento bem tranquilo. O Júlio vai mostrar pra gente, ó. Tem bastante carro fazendo esse deslocamento, mas está fluindo na velocidade máxima da rodovia. Quem vai sair de Porto Alegre, da região metropolitana até o litoral, não encontra nenhum problema agora. Mas atenção, André, porque durante a tarde, a partir das 4, 5 horas da tarde, aí sim se tem uma expectativa de trânsito mais intenso, inclusive com pontos de lentidão. Por quê, André? Porque além do movimento de sexta-feira, que já tranca, principalmente nesse trecho, desde a Castelo Branco até o acesso ao Assis Brasil por conta do fluxo metropolitano, se soma a isso também a saída para o feriadão de finados. Então, expectativa de movimento intenso, não só na Freeway, como também na BR-386 e a 448 e também a 101. Pessoal que vai a Santa Catarina deve encontrar alguns pontos de lentidão também na BR-101. E para quem vai subir a serra, André, um alerta importante para a noite de hoje. O trecho ali de São Leopoldo, bem próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, na BR-116, vai ter um bloqueio parcial a partir das 10 horas da noite
até às 6 horas da manhã. É um bloqueio que vai ocorrer por conta da obra da ponte, a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos. E dessa vez não vai ter bloqueio total, apenas parcial. E por isso esse horário a partir das 10 horas da noite, quando o fluxo já deve ser um pouco mais baixo ali na região. Orientação importante para o motorista que vai em direção ao Vale dos Sinos. Portanto, hoje, a partir das 10 da noite, já é um problema, numa véspera de fim de semana, né? Feriadão, por volta, então, de 10 da noite, um bloqueio parcial. Então, é importante ficar atento. Quem puder, vá antes, né? Ou então, esse bloqueio ele vai até, eu acho que é 6 horas da manhã. Não sei se tu tens essa informação, Lucas. Das 10 da noite até às 6 horas da manhã. Tá. Ou seja, quem puder, antecipe um pouco a ida, ou se vai amanhã de manhã, espera passar um pouco das 6 horas da manhã, que daí já vai estar totalmente liberado. André, até recentemente teve um bloqueio total, com vários desvios por dentro da cidade. Dessa vez não vai precisar. Passa ali tranquilo, uma pista vai ficar liberada nesse sentido. Porto Alegre, interior, uma rota muito utilizada para quem vai para a região da Serra, principalmente Gramado e Canela. E um pedido para os motoristas que gostam de fiscalizar obras, né? Não fique reduzindo a velocidade para ver o que está acontecendo, admirando, né? Vá, cuidado no trânsito, atenção no trânsito para que siga um fluxo, né? E não fique aquele anda e para também. Uma orientação acho que é bem importante, porque o que tem de fiscal de obra que gosta de estar dirigindo e olhando como é que está a situação é uma coisa impressionante, hein? Curiosidade, né? Meu Deus do céu. Verdade. É isso aí. O Lucas volta daqui a pouco com outras informações, né, Lucas? E lembrando sempre ao motorista que vai pegar a estrada... Deixa o Lucas lá, nem tá calor, tá bom hoje. Deixa o Lucas lá, tranquilo. Não, 29, ventinho, tá tranquilo assim. 29 graus agora, hein? O Lucas tá com protetor solar, né, Lucas? Porque a Estael Cias disse, os raios ultravioleta... Protetor solar, André. Aqui, ó, o Júlio mostra aqui, ó, a gente, entre uma entrada e outra, ó. Aqui, ó, a sombrinha, a gente achou um cantinho de sombra aqui, André. Você espera. Diz assim, ó, vocês me chamam, eu venho pro sol. O Júlio que lute ali para ir regulando a luz, mas aqui, ó, de um lado pro outro, só para fugir do sol. E é um filé de borboleta, né? Se tiver um fio de sombra, ele já cabe ali. Tá tranquilo. Então tá, daqui a pouco o Lucas volta e sempre lembrando, pessoal, né? Olhe os pneus, dá uma olhadinha, né? Em toda o básico do carro antes de pegar a estrada. Em seguida o Lucas volta. Até já, Lucas. E atenção, coloca a sirene aí. Coloca a sirene, porque teve mais uma tentativa de assalto. Olha o que aconteceu aqui em Porto Alegre. Olha esse rapaz aí, ele até foi rápido, mas é um perigo muito grande, hein, Glauco? Isso aconteceu no bairro Auxiliadora, na rua Arthur Rocha, aqui em Porto Alegre, André. Aliás, bem pertinho daquele local que o Guilherme Roquette já fez uma entrada ao vivo, mostrando a questão dos assaltos. É a mesma região. Neste caso aí, olha... A vítima conseguiu entrar dentro de casa, é este rapaz aí que chegava com uma mochila, foi abordado por este homem aí, este criminoso, só que ele naquele instinto acabou conseguindo abrir o portão e entrar e o criminoso, logicamente, desistiu da ação. Mas o risco aconteceu e foi muito grande, tá? Veja que ele está armado, tá? Mas não disparou, como a gente viu na imagem, até teve sorte esse rapaz aí que saiu ileso. O suspeito fugiu, tá? E a tentativa deste assalto aí foi no início da tarde de terça-feira. Que perigo, André. É um perigo. Veja só, de dia, hein, o Glauco? Não, olha o horário ali. Luz do dia. Que horas era? Que horas era aquilo ali? 19h40. Perdão, 13h. 13h43. Provavelmente chegando da aula, né? 13h43, gente, 2 da tarde. Quer dizer, aquela coisa, tu tá andando e tu só... a gente chega a esse ponto, tu só entra no apartamento ali, no caso, no acesso, se não tem ninguém a menos de 50 metros perto de ti. A situação, ela tá chegando a esse ponto. A esse ponto. E a gente vê os comentários das pessoas, mas ele demorou muito para abrir a porta, mas ele teria que ter prestado atenção se tinha... É que assim, a gente está condenando a vítima, na verdade. Não pode. Agora, é bom a gente sempre orientar assim que todo mundo tem que ter muito cuidado. Exatamente. Eu sempre conto o caso do nosso colega, o Richard, né? Que foi assaltado com a namorada esses tempos aí, porque tinham ido jantar à noite numa rua, não sei o quê. Pô, Richard, por que tu saiu para jantar? Não pode, né? A ponto que se chega. Não. A vítima não pode ser responsabilizada, não. Mas que é bom a gente orientar, sim. Porque, olha, do jeito que a gente anda, Glauco, assim, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, e é tão rápido, né? Surgem de uma maneira muito rápida.
Né? E tem uma questão... Assim, e sem a mínima, né? Tu não vai ficar imaginando que todo mundo ali vai te assaltar. A gente vai viver uma neura, né? É verdade. Tem muito jovem que anda pela rua escutando música. Essa é a verdade. Então ele não tá prestando atenção no que está acontecendo ao redor, né? Aí a música ela é ligada ao telefone celular, né? Com uma mochila, isso é foco, né? É foco, é de interesse, né? Ele se atrapalha ali, o menino, que ele, em vez de puxar a porta, ele chegando ali, aí vejam que o assaltante, deixa eu ver onde é que ele aparece, ó. Ele aparece muito discreto, gente, muito discreto. Ele vai e sobe, e o menino se atrapalha e empurra, ao invés de puxar. Quer ver? Olha aí, ó. Ele vai, quando ele percebe, ele faz menção de empurrar e aí... Mas que susto, que perigo. Que perigo, gente. Isso aí, a gente não recomenda nunca reagir, né, André? Essa é uma realidade. Mas nesse caso aí, teve a sorte porque ele saiu correndo. Né? Muito bem, gente. Agora vamos mudar de assunto e voltamos a falar sobre a discussão polêmica lá de Uruguaiana, né, lá na fronteira. Um homem e um adolescente, eles pegaram, né, estavam com fome e... não dá para dizer que é lixo, tá? Não dá para dizer que é lixo. Era um local que seria depois encaminhado para descarte. E eu vou detalhando isso porque até isso a gente precisa levar em consideração. Ou seja, o que se fala muito por aí? Que eles tentaram roubar comida que já tinham passado do prazo de validade. E eles foram, então, logo que eles saíram do supermercado, chamaram a polícia. E o caso foi depois parar na justiça, uma grande discussão. Afinal de contas, foi um crime ou não foi? O que é que de fato aconteceu neste caso? Para a gente tentar compreender, e houve muita repercussão ontem quando nós falamos desse caso, a gente vai conversar, portanto, agora, eu, Glauco, a gente vai conversar com o advogado e professor de Direito Penal, Dr. Daniel Kessler. Dr. Daniel, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, André. Bom dia, Glauco. Estou escutando bem vocês. Tudo certo. Bom, doutor, é nossa função, né, como jornalistas, apresentar os fatos. Agora é importante que a gente apresente os fatos de fato como aconteceram. Porque sabemos que qualquer detalhe, ele pode prejudicar o resultado, não é, da investigação. O senhor chegou a acompanhar bem este caso aí, porque há muitas dúvidas, porque a gente tem que ir lá na origem, né? Afinal de contas, essas duas pessoas... Elas invadiram uma área que era proibida, era um local, né, de descarte, ou seja, ainda não era no lixo propriamente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da sua percepção sobre este caso com grande repercussão. Perfeito, André. Não, eu acho que é muito importante esse serviço que vocês prestam, né, nesse programa, porque foi um fato realmente extremamente lamentável, com muita repercussão, e que a sociedade precisa compreender, né, o que aconteceu. Eu não atuei diretamente no caso, eu conheço ele pela repercussão, o processo se tornou público, então a gente teve acesso à denúncia, à sentença, à ocorrência, às razões de apelação, ao recurso, enfim. Então, o que eu posso dizer sobre esse aspecto, no primeiro momento, né, sobre esse fato, é que pode se dividir em dois aspectos. Um aspecto técnico-jurídico, primeiro, que é bem importante de se debater, que é a questão da insignificância. Ou seja, o direito penal ele é a última razão do Estado. O Estado tem que se valer do direito penal para aquilo que efetivamente importa, para aquilo que efetivamente atingiu um bem jurídico que a norma visa proteger. No caso do furto, a norma visa proteger o patrimônio da vítima. Então, obviamente que a conduta dos indivíduos de subtrair uma coisa alheia móvel está prevista como crime. Eles adentraram um local e subtraíram uma coisa que não lhes pertencia. Ok, só que isso, para que seja crime, para que haja a justificativa para que o Estado possa se valer do poder de punir que ele possui, isso tem que ter relevância do ponto de vista penal. Então tem que ter uma ofensividade àquele patrimônio que a norma visa proteger. E no caso, não teve essa lesão ao patrimônio da vítima. Não teve, porque o que foi furtado, né, e é sempre importante diferenciar furto de roubo, porque o furto não tem violência e nem grave ameaça a ninguém. Então, o objeto que foi furtado está avaliado em R$50. E mais, estava no local de descarte.
estando ou não numa lixeira, o produto, ao ser restituído ao proprietário, foi novamente encaminhado ao descarte. Ou seja, não lesou o patrimônio dele, porque as coisas, né, que foram ali furtadas foram assim descartadas e essa era a finalidade dele. Então, sob o aspecto técnico-jurídico, me parece muito acertada a decisão que absolveu sumariamente eles e muito acertada a postura também da Defensoria Pública, né, em buscar essa absolvição e agora estar buscando no tribunal a manutenção dessa sentença. Pois é, doutor, aí a gente chega nesse ponto. Nós estamos conversando com o doutor Daniel Kessler a respeito deste fato que aconteceu lá em Uruguaiana, na fronteira aqui do nosso estado, onde duas pessoas, né, retiraram alimentos de dentro de uma área que pertencia ao supermercado. E aí, a partir disso, foi chamada a polícia, né? Inicialmente foram responsabilizados por isso, mas depois foram absolvidos justamente partindo deste princípio, né, da questão da relevância. Mas aí o Ministério Público contesta, dizendo que o princípio da relevância, ele não pode, numa linguagem popular, passar a mão por cima, porque ele pode se tornar um exemplo para outras atitudes. Sobre esta posição do Ministério Público, o que o senhor diz? Bom, eu discordo, né, com todo respeito ao nobre promotor e à instituição do Ministério Público, que merece o nosso respeito, que é uma instituição fundamental, né, para a defesa da sociedade, tem sua total relevância, mas eu discordo por quê? Porque, primeiro, a função do direito penal ela não é uma função moralizante, ela não é um elemento de cunho moral, de proibições morais, ela tem que proteger aqueles bens jurídicos que a norma está... O fato específico, ele precisa ser julgado o fato, seria isso? Não, e esse é um segundo ponto que muito se discute, o direito penal do fato ou o direito penal do autor. Eu não posso julgar a pessoa pelo que ela é, eu preciso julgar pelo que ela fez. Eu preciso verificar o fato que foi efetivamente praticado. Então, o argumento em cima de antecedentes que eles já possuíam, ou de que, na verdade, a insignificância geraria um estímulo a essa impunidade, isso, lamentavelmente, mostra mais uma vez a criminalização da miséria que a gente vive no Brasil. Como é mais fácil tu prender e punir pobres. Pobres, na verdade, que estavam num estado de necessidade, pois ninguém busca alimento naquela localidade com prazo de vencimento, já fora do prazo de vencimento, porque quer. Então, tem um outro aspecto também de humanidade que a gente pode falar, mas respondendo a esse aspecto da questão da não aplicação da insignificância, eu discordo por isso, até porque a gente tem aplicação da insignificância em descaminho, por exemplo, gente que vai e traz bebida da fronteira. Tá certo. A gente tem em pequenos empresários que sonegam tributos, e a gente não vê essa postura de muitos agentes públicos como tem. Esse é um caso, doutor, para a gente encerrar e já agradecendo ao senhor, é daqueles casos que poderia ter sido resolvido ali mesmo, não precisava nem ter levado adiante, né? Dá para a gente resumir, né, desta maneira, não é verdade? Perfeito, né? Na verdade, isso ter virado uma ocorrência policial foi lamentável, uma denúncia foi um absurdo, e um recurso de uma instituição como o Ministério Público é uma vergonha nesse caso, porque isso mostra muitas vezes como os atores judiciais estão despidos de senso de humanidade e esquecem as pessoas que estão por trás dos processos, né? Isso realmente é muito triste. Muito bem. Doutor Daniel Kessler, professor de Direito Penal, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente. Aqueles assuntos que, né, eles tomam uma repercussão muito grande e é, sim, sempre importante a gente olhar para os dois lados para entender, até para analisar o próprio comportamento humano que nós temos hoje em meio a uma situação dos últimos tempos, apesar que este fato aconteceu um pouco antes da pandemia, né, mas sempre é importante a gente analisar as nossas atitudes e que sirva de exemplo para todos nós. Doutor Daniel, muito obrigado por ter conversado com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, André. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Estou sempre à disposição. Nós que agradecemos, muito obrigado. 12:05. A sirene. Coloca a sirene. Olha essa história que eu vou contar para vocês. Atenção para esta imagem. A polícia descobriu um novo golpe na praça. Na verdade, não é na praça, é na rua mesmo. Escutem esse áudio aí. Escuta aí. Amigo, desculpa, eu não sei o teu nome, mas assim, como é que eu trabalho? O cliente me chama, eu vou até o local, eu coloco o carro em cima da plataforma e faço um checklist do carro, para ver se não tem avarias nem nada, porque na hora que eu vou também entregar o veículo,
pode ser que o cliente venha me cobrar. O pessoal ali estava com uma má fé, eles me ligaram de uma forma contratando meu serviço, então não tinha como eu adivinhar na hora. Mas ainda bem que vocês apareceram ali antes do tempo e conseguimos não entrar nessa fila, né, principalmente. Esse áudio, gente, exclusivo, tá? É exclusivo. Esse assunto que nós estamos trazendo, ele é exclusivo porque a gente conseguiu áudios e informações muito importantes e que é um alerta para todos nós, inclusive, né, principalmente os guincheiros, os que têm caminhão de guincho, tá? Porque eles também podem ser responsabilizados, né? Mesmo que é a função deles, são contratados, mas vem aí um alerta. Esse áudio que a gente ouviu é justamente de um chamado guincheiro, explicando que ele foi contratado. Mas quem vai detalhar para a gente como que acontece, como aconteceu, na verdade, este golpe, é o colega Lucas Abate, que vai detalhar para a gente como que este guincheiro, aonde que ele entrou em toda essa história do golpe aí, hein, Lucas? Pois é, André. Uma investigação da Delegacia de Roubo de Veículos aqui de Porto Alegre descobriu um golpe novo que estava sendo aplicado. Como é que funcionava, André? Os criminosos ficavam lá andando pela rua, observando, achavam um carro, gostei desse carro, quero ele para mim. O que eles faziam? Ao invés de usar uma arma e anunciar o assalto, que seria mais perigoso, alguém podia reagir, podia ter polícia por perto, ou ao invés de arrombar, o que poderia disparar o alarme do veículo, o que eles faziam? Ligavam para o guincho e diziam, ó, meu carro aqui, ó, tá estacionado na rua, eu deixei minha chave dentro, meu tio que trancou, tá com problema em casa, inventava aquela historinha toda de golpista, André, e pediu um guincho. O guincho chegava lá, colocava o carro para cima do caminhão e largava num local que era indicado por esses golpistas. O que tem de errado nisso, André? Que o carro não era dessa pessoa. Ele escolhia aleatoriamente um carro na rua ou algum carro que ele tinha encomenda de peça do próprio veículo, chamava esse guincho e enrolava, colocava todo mundo no meio dessa conversa. Houve só, André, um áudio que foi interceptado pela polícia que mostra justamente o contato desse criminoso com um guincheiro. Olha a historinha que ele está contando, André. Cara, beleza? Não, sim, tá bom o teu preço. Eu vou só chegar no local ali e já te mando uma localização pra ti, tá? Daí tu dá uma olhada pra mim aí, eu vou estar aqui no carro aqui. Daí tu dá uma olhada aí e me manda um aval aí, tá na mão? Muito obrigado. Esse, o criminoso já fazendo a encenação dele, como se fosse o dono do carro. E falando bem tranquilamente, né? Bem tranquilamente, como se tivesse acontecido algo no carro. Lembrando que ele não tinha a chave, né, Lucas? Ele não tinha a chave, não tinha o documento do carro, claro, chave. Não era dele. O que ele fazia, André? Como ele não tinha a chave, não tinha documento nem nada, ele dizia que era do tio dele. Ah, meu tio trancou a chave, bateu o carro com a chave dentro. Fazia uma história. Só que ele tá com problema, tá com correria, me chamou aqui e eu preciso levar lá para ele, lá na Restinga, lá na Zona Sul. Fazia orçamento com o guincheiro, André. Ele fazia toda uma historinha, perguntava quanto custava, chamava o guincheiro até lá, pagava o guincho normalmente e muitas vezes o motorista nem desconfiava, André. Fez o serviço dele. Peguei o carro no ponto A, levei pro ponto B, fui embora e não fiquei sabendo de nada. Só que um guincheiro e algumas pessoas acabaram desconfiando e esse caso chegou até a polícia, começou a investigar e descobriu todo esse esquema. Olha ali, ó. E hoje pela manhã a polícia foi atrás dos criminosos e prendeu um deles em flagrante. André, a polícia identificou 4 pessoas, 4 criminosos, só que a justiça negou o pedido de prisão preventiva dessas pessoas. Então os policiais foram até a casa deles em busca de provas, de materiais, e na casa de um deles encontrou um veículo roubado. A gente tem um trecho do delegado Rafael Lidke em que ele explica como era a forma de atuação dessa quadrilha.
Eles saíam pelas ruas de Porto Alegre, a escolha de um carro. Quando eles elegiam um carro que eles gostassem muito, eles então ligavam para o guincho e sempre com a mesma história mentirosa, né? O meu tio estacionou aqui, acabou trancando o carro com a chave dentro, vocês têm como vir buscar o carro aqui e trazer sempre para a Zona Sul. 12h, 10 minutos, atenção, 12h, 10 minutos, coloca a sirene, mais um golpe na praça, mais um golpe pelas ruas, fiquem atentos, hein, fiquem atentos. Principalmente os guincheiros que podem cair nessa história direitinho e depois também podem ser responsabilizados. Ô André, só um pouquinho. O Lucas vai ter que explicar melhor ainda, porque eu não entendo como é que o guincheiro vai lá e pega o carro, tá aí a documentação, não precisa, ainda... É difícil, né? Fez parte da história dele, porque, né, Lucas? Conta, porque era de um tio. E explica como que era, como é que ele fazia a encenação, Lucas. E depois explica pra gente, vocês viram que não são carros novos, né? Digo, modelo de 1, 2 anos atrás. São carros de modelos mais antigos. E isso tem a ver ou não? O Lucas vai explicar também. Então, André, primeira pergunta. Eles enrolavam o guincheiro, colocavam o guincheiro nessa história. Isso se justifica até porque é um caso inédito, inusitado, nunca tinha acontecido antes. Só que um alerta importante por parte da polícia, André. Essa primeira vez, os guincheiros foram ouvidos e colaboraram com a investigação. Mas o delegado alertou. Agora que está todo mundo sabendo, tem que fazer o checklist completo, pedir documento, informações, hoje tem documento digital, conferir tudo antes de colocar o carro para cima do guincho. Até há pouco, vocês viram, eu fiz a entrada aqui da Freeway, bem perto da Polícia Rodoviária Federal, tinha um guincho ali rebocando um caminhão e a gente viu todo o serviço, era um guincho credenciado pelo Detran. O motorista, o guincheiro, checou tudo, André. Checou o chassi, a placa do veículo, o lado de dentro, o documento, antes de colocar o caminhão para cima do guincho. Então, esse é o procedimento correto, principalmente a partir de agora, porque pode dar incomodação, sim, para quem não fizer isso, para guincheiro que pode ser enrolado, mas colocou para cima do caminhão sem verificar, pode ser responsabilizado, sim, no futuro, André. E os carros eram modelos mais antigos, né, Lucas? E tudo tem um motivo. Era mais antigo porque os veículos novos têm chip na chave, muitas vezes tem algum tipo de bloqueio que requer uma habilidade um pouco maior. Os carros mais antigos, André, eles conseguiam dar partida sem chave, eles conseguiam arrombar de uma forma mais fácil e até mesmo para repassar, revender as peças após o desmanche ficava mais fácil. Então eles tinham preferência por veículos com 10, 15, até 20 anos de circulação, porque tornava todo o processo deles bem mais fácil. Sabe o que eu lembrei? Diga, Glauco, depois eu falo. Não, eu lembrei do André, que volta e meia precisa de guincho, mas enfim, mas vamos lá. Não, mas aí eu conto com a seguradora, viu? A seguradora, na hora dessa. E aí eles perguntam até o nome da mãe, eles né? me perguntaram qual é o nome da mãe. Poxa, se é um criminoso, já não vai saber, de repente, qual é o nome da mãe do segurado. Mas enfim, vamos lá. Não, o que me chamou a atenção, ninguém chegava na hora que os ladrões estavam ali agindo, né? Eles têm muita sorte. E outra coisa, era só na rua, né? Não era em estacionamento. Então, eles deviam pegar aqueles carros, por exemplo, não tinha obstrução na frente. Porque esse guincho, de um jeito ou do outro, ia ter que carregar aquele carro. Já fazia parte da pesquisa em campo, né? Do criminoso, de ver o carro que fosse, né, fechasse ali todas as condições de poder, inclusive, um caminhão recolher. O que eu lembrei, meus amigos, meus colegas, Lucas, o Glauco, quem está nos acompanhando, eu lembrei que, eu acho que no ano passado, nós mostramos alguns casos curiosos. Lembram que um foi no litoral norte? Que um carro sumiu e tinha a imagem de um caminhão guincho recolhendo esse carro. E eu me lembro que um pouco antes, uns 2 casos nós mostramos aqui, inclusive a suspeita, e esse é o nosso questionamento, se os criminosos tinham também um caminhão guincho, né? Então, são casos que aconteceram cerca de 1 ano atrás, que pode ser que é o mesmo modo de operação como esse que aconteceu recentemente aqui em Porto Alegre, né, Lucas?
André, no caso do Litoral Norte, eu lembro dessa situação, se eu não me engano foi até em Imbé, na Avenida Paraguaçu. Aí era um tinha casal, uma situação envolvendo o pagamento do veículo. Era um casal que havia se separado, o carro ficou com um, o outro não pagou o resto. Então a pessoa, para se vingar, chamou o guincho. Esse caso de agora, André, segundo o delegado Rafael Lidick, é inédito. E a gente pode ouvir ele explicando o porquê. Nós estamos à frente da Delegacia de Roubo de Veículos aqui do Departamento Estadual de Investigações Criminais há 3 anos. Nós nunca tínhamos visto isso, né? É um fato, assim, inédito e inusitado para a gente, né? Eles se utilizando, ludibriando o guincheiro, o serviço de guincho de Porto Alegre, para realizar o furto qualificado desses veículos. Não, e o guincheiro, Lucas, Glauco, nos dias de hoje, quando tem trabalho, o pessoal quer trabalhar. Agora, vão ter que redobrar a atenção porque podem ser responsabilizados, sim. E a informação que o Léo nos passa aqui, que o áudio do guincheiro, é que ele recebeu um alerta de uma pessoa na rua e que não poderia estar fazendo aquela, né, alguém que reconheceu que, poxa, como é que é esse carro aqui, que é de alguém que é conhecido, e está levando esse guincho aqui sem a presença do dono, enfim, daquele que seria realmente o dono do carro. Mas é muita ousadia, né, André? Mas vê como... Nesse caso, escolhem os carros antigos justamente porque o sistema de segurança ele não é tão moderno quanto os de hoje, quanto os carros mais novos. E mesmo assim, são carros que eles têm algum valor. Porque ou eles repassam ou eles desmancham, né, Lucas? Ou eles desmancham. Agora, corre-se o risco que durante o recolhimento do carro o proprietário chegue. Já pensou? Né? E esse risco também se corre, né? E aí, Lucas? Não, e certamente o Guilherme Roquette, que é o nosso especialista em carro, vai saber isso melhor do que eu, mas esses carros mais antigos têm uma necessidade de peças, de reposição de peças no mercado até paralelo, de uma maneira maior. Os motoristas têm mais dificuldades de encontrar e muitas vezes procuram em outros locais. Então, eles conseguem vender com mais facilidade também esses carros. Tanto é, André, que dos 4 veículos que foram furtados, de fato levados, nenhum deles foi encontrado. Nada. A polícia não encontrou nada desses veículos. O que é suspeita? Rapidamente foram desmanchados e as peças estão circulando por aí, cada uma em um carro. Teve gente que comprou, que revendeu, que passou para outros desmanches, porque esses carros mais antigos, além da facilidade de se arrombar e também dar partida depois, é mais fácil também repassar essas peças. Então, vejam só, alerta importante e pode ser que a partir de agora, a partir desta apresentação que a gente apresenta este caso aqui com exclusividade em detalhes como a gente mostrou, talvez muita gente comece a se dar conta que o carro sumiu, mas que na verdade pode ter sido até levado por um guincho, né? E certamente a polícia está atenta e aguardando que essas pessoas procurem, né, procurem a própria polícia e que fique o alerta para os guincheiros que precisam ter esse cuidado, porque senão podem, inclusive, ser responsabilizados. Dado o recado, até daqui a pouco então, Lucas. André. Oi, fala. Eu pedi um socorro aqui no ar mesmo do Guilherme Roquette, já veio a mensagem aqui no meu WhatsApp, ó. Ele diz que algum desses carros, que são até do final dos anos 90, valem muito hoje. Tem um deles que vale até 30 mil reais, porque é difícil ter peça de reposição, de acabamento. E um deles tem motor a diesel, que também vale bastante, é bem caro, principalmente para se fazer a manutenção. Então, apesar de serem antigos, são carros sim com bom valor de mercado. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 19 minutos e olha só essa. Olha a ousadia de traficantes. Criaram uma identificação para facilitar a venda e entrega de drogas. O desenho era de um ET. Mais detalhes agora no Giro de Notícias pelo Estado. ET das drogas. Era assim que traficantes se identificavam em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Os carros adesivados eram para facilitar a venda e entrega de drogas. Uma operação prendeu 6 pessoas em flagrante. A polícia também conseguiu fechar um dos principais pontos de entorpecentes na cidade. Os 2 líderes do bando davam as ordens de dentro da PASC, Penitenciária Estadual de Alta Segurança de Charqueadas. Eles são conhecidos como Gandula e Tafarel. Segundo a polícia, porque fazem uma boa dobradinha no crime.
Furto no campo. Essa retroescavadeira foi roubada em Cambará do Sul, na Serra, e seria levada para Cruz Alta, no noroeste do estado. O maquinário foi apreendido e será devolvido ao proprietário. A retroescavadeira está avaliada em mais de R$100 mil. Drogas no carro. Um casal foi preso transportando maconha. Segundo a PRF, a mulher tentou esconder 2 tijolos da droga embaixo dos pés, mas não deu certo. Eles foram presos em flagrante. Muito bem, 12h20. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você. Boa tarde. Chegou a hora de você conquistar o seu sorriso. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Roberta Biel e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir. A Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso. Não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você. Ou ligue 0800 600 3130. Ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, há 15 anos conquistando sorrisos. Chegou a hora de conquistar o seu. Coloca a sirene aí de novo. O assunto agora é o plano de fuga, ou uma tentativa. Se esse plano é real ou não, isso a polícia está investigando. Mas foi encontrado um plano de fuga, uma tentativa de resgate, né, que aconteceria de dentro da PASC. Toda esta ação, ela seria para libertar criminosos da penitenciária de alta segurança de Charqueadas. O Guilherme Roquette tem as informações e os detalhes da investigação, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. O que aconteceu foi ontem pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, quando agentes penitenciários que traziam um apenado para cá, para Porto Alegre, lá de Charqueadas para cá, para Porto Alegre, na RS ali de Charqueadas, perceberam que tinha um carro abandonado. Aliás, na verdade, ele ainda não estava abandonado. Tinha 2 pessoas dentro desse carro. Eles acionaram a Brigada Militar porque desconfiaram daquele Kia Cerato Prata que estava parado ali na RS 401. Justamente quando os policiais militares chegaram, o carro aí sim já estava abandonado. Eles consultaram a placa, perceberam que se tratava do modelo clonado. A placa, inclusive, dava como em outra localidade, não pertencia àquele carro. Eles abriram então esse veículo e encontraram uma papelada, André, uma verdadeira papelada com fotos da penitenciária de Charqueadas, um mapa com rotas de fuga e mais uma série de condições, outros documentos que estavam ali, justamente que poderiam indicar um possível ataque, uma possível fuga de presos. E um desses papéis, André, ele chegava inclusive a apontar para a explosão de um posto de gasolina, justamente para que houvesse até para dispersar a polícia, né, para mandar a polícia para outro lugar, enquanto eles estavam cometendo essa ação na penitenciária. Vamos ouvir o que disse o delegado ali da região que cuida da investigação desse caso, André. O planejamento, né, desse crime ocorreria com a explosão de 2 caminhões-tanques que ficam num posto de gasolina nas proximidades da PASC, né? Também haveria uso de munições e armamento de grosso calibre, né? Que inclusive houve apreensão de algumas munições calibre 5.56 utilizado em fuzil, né? Dois coletes balísticos. André, e o que mais aconteceu por lá? Bueno, teve mais uma ação muito intensa, cerca de 300 agentes estão inclusive na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Bom, tivemos um corte com o André, o microfone do Guilherme. Diga. Imagina o que é uma explosão de 2 tanques num posto de combustíveis. Olha o que é a ação, o que era o planejamento. Uma possível ação. Exatamente, a gente não sabe ao certo, mas alguma coisa, né? Tanto é que foi encontrado um carro abandonado, né? Tinha um carro abandonado. Havia também todo um planejamento, a gente até mostrou, né, o mapa que foi encontrado dentro do carro, havia todo um planejamento, mas a investigação vai apontar, né, com mais detalhes aí,
o que, se de fato ia ou não acontecer, né, esta ação e os detalhes dela, né, Glauco? E no centro de tudo, o tal Fábio do Gás, né, que inclusive agora estaria já com uma super estrutura disponível por parte da SUSEP, enfim, das Forças de Segurança, para, né, isolar esse rapaz, se é que existia uma intenção de resgatá-lo. Bom, por via das dúvidas, é melhor reforçar a segurança. Guilherme, agora sim, de novo contato contigo. Pois é, André, o Fábio do Gás, esse apenado aí, a polícia já desconfiava, inclusive já tinha uma ideia de que poderia haver uma possibilidade de fuga no momento em que ele fosse levado para uma audiência no fórum. E é justamente por isso que agora ele foi colocado em isolamento por 10 dias em uma decisão da juíza Sonali Dias, que determinou que a partir de agora, então, ele permaneça em isolamento e não tenha contato com outros apenados. E essa operação que eu falava antes, André, está sendo realizada pela SUSEP na penitenciária lá de Charqueadas. Tem cerca de 300 agentes, segundo a Secretaria, né, os serviços penitenciários aqui do Rio Grande do Sul. É um pente fino nunca antes visto aqui no Rio Grande do Sul, que está sendo realizado lá na PASC, justamente para tentar encontrar aí celulares e outros objetos que possam ter ligação com essa possibilidade aí da tentativa de fuga. Tá certo. Obrigado, Guilherme, com as informações a respeito. Nós mostramos ontem, inclusive, né, logo em seguida, quando foi encontrado este carro, deste plano, né, que é isso que a polícia tenta confirmar, se de fato é um plano que ia acontecer ou o que tem por trás disso, né? Também tem que ser investigado se de fato assim for a gente não tem certeza se ia acontecer. E se não ia acontecer, qual que era o objetivo disso? Só a polícia, através da investigação. Muito bem, 12h27 minutos. Agora, atenção, nosso assunto agora é racismo, porque há uma denúncia de um hóspede de um hotel em Caxias do Sul. Inclusive, ocorrência que já está com a delegacia de polícia. O Glauco tem as informações, Glauco, porque a gente, né, é uma história que são vários detalhes, é muito importante a gente ficar atento e o Glauco vai explicar pra gente, Glauco. Ele teria sido, inclusive, expulso do hotel. Uma história bastante delicada. O baiano Neferson Santos Martins, representante comercial, 28 anos, viajou a trabalho aqui para o Rio Grande do Sul. Ele estava hospedado no hotel Travel Inn, onde conta ter sofrido perseguição dos funcionários. Vamos ouvir o que ele disse. A equipe do hotel começaram a me perseguir, me olhavam feio o tempo todo no hotel. E o hotel, ele é um hotel chique, né, frequentado por grandes executivos. E eu, por ser uma pessoa preta, parece que eu incomodava o tempo todo. E faltava sabonete, eles não colocavam de volta sabonete para mim. Toalha eles não colocavam, cobertores eles não colocavam. Daqui a pouco a gente tem a palavra, a versão do hotel, e o Neferson também disse que teve os pertences pessoais revirados enquanto não estava no quarto, ou seja, quando ele saiu do hotel, alguém entrou lá e revirou os pertences dele. Inclusive, ele gravou, né? Isso, esse momento a imagem da recepção. Da mala, exatamente. Isso. E que ele foi expulso, ele disse que foi expulso do estabelecimento antes do planejado. Ou seja, ele tinha reserva até o dia X, mas antes disso ele foi expulso. Tem mais um trecho dele falando aí. A governanta do hotel, uma mulher alta, branca, ela me olhava feio o tempo todo, porque eu ia tomar café e eu descia com algumas coisas do café para poder comer no quarto. E aí começaram a proibir, disse que não podia levar nada para o quarto e tal. E eu senti as minhas coisas do meu quarto eram remexidas. Eles entravam no meu quarto sem a minha autorização. Depois eles pegaram as minhas roupas, colocaram no saco de lixo, no saco azul. Eu gravei tudo, filmei tudo. Eles colocaram no saco de lixo as minhas coisas, colocaram tudo dentro da mala e desceu para a recepção do hotel. E é nesta hora que a gente vai mostrar a gravação que ele fez do momento em que descobre que tinham mexido, né? Tinham colocado as coisas dentro de uma sacola. Acompanhe. Então você vai me retirar como se eu fosse cachorro. Aqui, o hotel pegou minha mala. Eu não sei o que é que tem aí dentro, porque eu não fui lá em cima para pegar minhas coisas. Simplesmente o hotel... claro que tem que deixar. Aqui, ó. Essas coisas são do senhor, não? Ó, o hotel mexeu nas minhas coisas, aqui, ó, sem eu estar presente, enquanto eu estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência. Eu estava na delegacia, eles entraram, mexeram nas minhas coisas, aqui, ó, coisas pessoais, coisas que eu não... Que esse saco, eu nem sei o que é isso aqui, ó.
Eu nem sei o que é isso aqui, ó. Eu nem sei o que é isso aqui, ó. Eu nem sei o que é isso, ó. Eles colocaram no saco, mexendo nas minhas coisas. Eu nem sei o que é isso aqui, esse saco. Eu nem trouxe da minha casa. Eu nem trouxe da minha casa esse saco. Coisas pessoais que eu não queria que ninguém mexesse, que ninguém visse. Eles mexeram. Eles mexeram. Foram 30 dias morando no hotel. 30 dias morando no hotel. Eu ligava pra recepção. Não tem pano de chão pra eu poder pisar. Não tem toalha. Não tem sabonete. Eu precisei guardar as coisas pra ninguém da limpeza pegar. E aí o que fizeram comigo aqui, ó. Fizeram comigo aqui, ó. Aí agora estão me olhando. O cara tá rindo. O cara que é chefe de segurança tá rindo. Ele tá. Ó a cara dele de debochado. Ó a cara dele de debochado. Olha a cara dele de braço cruzado. Ele pegou minhas coisas e pediu para eu sair. Meio-dia, 31 minutos. Nós estamos mostrando aí, este é um jovem que ele é baiano, né? Veio prestar uma consultoria em Caxias do Sul. Ficou hospedado, ou ia ficar até o próximo domingo, cerca de um mês hospedado num hotel em Caxias do Sul. E esta denúncia que ele faz, a denúncia de racismo, inclusive ontem mesmo, fez registro na delegacia de polícia. Ele tem uma série de reclamações contra o hotel. Né, Glauco? São coisas graves, são acusações graves, cabe à polícia investigar. Nós temos, André, a posição do hotel, tá? Que disse que o hóspede foi impedido de continuar no estabelecimento porque ele infringiu de forma reiterada a proibição de não fumar no apartamento, apesar de diversos avisos e uma notificação por escrito. Nós conversamos com o Neferson, que disse que nunca se negou a obedecer às normas e questiona, contesta tudo isso que está sendo alegado. Tem mais um trecho dele. Eles jamais fariam isso com uma pessoa branca, colocaram minha roupa no saco de lixo e riam na minha cara como se eu fosse lixo. O seu lugar não é aqui. Esse hotel não te pertence. Bom, é uma situação delicada, né, André? O hotel, ele tem, ele não passou a versão do hotel, né, Glauco? A gente tem uma nota, né, um comunicado do hotel, é isso? Sim, o comunicado de que ele teria infringido normas, inclusive de fumar no quarto, que não seria permitido e que foi comunicado, inclusive por escrito, ele não obedeceu, e esse seria o principal motivo da expulsão, digamos assim, que é o que questiona o Neferson, né? Por que botaram tudo dentro daquela mala ali, inclusive dentro do saco plástico, sem autorização dele, reviraram antes disso, segundo ele, e botaram lá no saguão para que ele saísse do hotel. É uma situação que a polícia vai ter que verificar isso aí, logicamente, com a posição oficial do hotel, né? E outra coisa, quer dizer, há câmeras de segurança, há testemunhas também, né, Glauco? Isso é que é importante, isso precisa-se de uma investigação, porque, pelo visto, não foi de um dia para o outro, era algo que vinha acontecendo há mais tempo também. Pois é, e né? Se ele estava tão incomodado, né? Pelo que se relata... relata... Por que ele permaneceu e não denunciou? Não sei. A investigação, ela vai ter que, obviamente, vai ter que ser feita uma investigação a partir de agora, né? E se confirmando tudo isso, né? E isso é importante a gente deixar claro, a gente tem aqui a versão dos fatos vem apresentada, né, pela vítima. Agora, o hotel vai precisar também apresentar em detalhes a versão do hotel para as coisas que aconteceram. É claro que a gente se choca quando a gente olha, vê uma situação como essa, né? Vê ali o hóspede contando o que aconteceu, que colocaram as roupas dentro. Eu não sei como é que são os procedimentos. Eu não sei como é que funciona. Eu não sei se tu pode mexer na roupa do hóspede, botar na mala sem a autorização ou a presença do hóspede ali. Ou comunicar uma autoridade. Eu não sei como é que funciona mesmo. Exatamente. Sincero. Isso a investigação vai ter que seguir, obviamente. Agora, eu espero, Glauco, que tenha acontecido como se diz, um erro, digamos... um ruído. Um ruído. Eu não posso aceitar que algo referindo-se a racismo possa acontecer num nível desse dentro de um hotel. Eu não consigo acreditar. Porque isso não é, né, inaceitável, né, o mínimo que pode se dizer. E por isso o quanto é importante, né, uma rígida, né, rigorosa investigação dos fatos como eles aconteceram. Ele fez essa denúncia, né, a primeira vez que eu vi eu me senti constrangido com aquilo, como gaúcho, né,
Mas, como sempre, e esta é a nossa obrigação também, obviamente, Glauco, a gente precisa aguardar, sim, a investigação para que os fatos sejam expostos. Não podemos aqui fazer nenhum tipo de julgamento, né? Porque quem faz isso é os devidos poderes, no caso, a polícia investigando e depois a justiça. Agora, a gente olhando, ele contando como as coisas aconteceram, a gente se constrange, a gente se assusta. A gente se assusta. Mas, a obviamente, imagem é muito forte. Exatamente. Né? Mas, obviamente, que tudo tem que ser muito bem explicado, Glauco. Sem dúvida. Até porque Caxias do Sul, é bom lembrar, é uma cidade industrial, é um polo, recebe gente de todo o país durante todo o ano, não é sazonal. Então a gente não pode acusar uma cidade de racismo, um hotel de racismo, sem realmente uma investigação bem profunda. Né? E a gente pede, Neverson o nome dele, né? Neferson. O Neferson, né, que a investigação, Neferson vai seguir. Nós, como gaúchos, pode ter certeza que, infelizmente, nós temos a questão de preconceito, racismo e tantas outras pelo mundo todo existe. O Brasil também tem, mas certamente isso não é algo aceitável por nós, não. Que esta investigação seja rápida, né? Seja rigorosa, que os fatos sejam esclarecidos, mas que não fique com uma má imagem, por favor, aqui de nós do Rio Grande do Sul, porque nós não somos em ponto algum coerentes ou coniventes com uma atitude, né, desse fato, desta monta. Por isso que é importante a investigação. Muito bem, 12h36. Atenção, em Santa Maria, agentes penitenciários encontraram drogas. Sabe onde? Sabe onde? Veja agora em mais um Giro de Notícias. Criatividade entrando pelo cabo. Agentes da Penitenciária Estadual de Santa Maria impediram que uma carga de maconha e fones de ouvido entrassem na unidade prisional. As drogas foram encontradas escondidas dentro de cabos de vassouras deixados por familiares aos internos. Segundo a SUSEP, essa ocorrência é inédita na região. Após fugir de uma abordagem policial, um criminoso colidiu em uma árvore na BR-158, na região noroeste. No porta-malas do carro eram transportados 60 quilos de maconha. O motorista de 31 anos foi preso em flagrante. Ele já tinha antecedentes criminais. 12h37, eu tenho algo muito interessante para contar para você, sabia? Eu estava até olhando aqui, é um recado do Banrisul e eu fiquei muito interessado. E eu sei que vocês vão se interessar também. Vocês estão pensando no futuro do planeta e também do bolso? Pois é. Então, eu preciso te contar, né? Uma baita oportunidade para diminuir, escuta aí, em até 90% da conta de luz da sua casa e de até 95% da sua empresa. Será que isso é possível, Léo? É possível? Gente, é muito sério isso. Se você mora naquelas regiões mais afastadas que não tem distribuidora de energia, esta dica também é para você. Olhem só. Com o Banrisul, dá para financiar 100% dos equipamentos de energia solar e de pequenas estações de energia eólica, tanto nacionais quanto importados, e em até 96 meses. E não para por aí. Dependendo do projeto, durante o pagamento das parcelas, você não gasta mais do que paga hoje. Já pensou numa coisa dessas? É para facilitar a vida de todos nós. E o crédito, ele vai direto para a conta do fornecedor. Vejam só que interessante, ó, partiu economizar e ser sustentável. Acesse banrisul.com.br/crédito sustentabilidade. Tá aqui, ó. E saiba mais detalhes sobre este projeto que o Banrisul está apresentando. A quem agradecemos, como sempre, a parceria do Banrisul. O Banrisul sempre, há mais de 93 anos, né, que existe o Banrisul, sempre inovando, sempre trazendo novidades para a gente. E eu era pequenininho, ouvia Banrisul, o banco forte dos gaúchos. Então, obrigado, Banrisul, pela parceria e por essa ideia aí de sustentabilidade. Eu vou me informar mais porque eu achei muito interessante isso, muito. Gente, olha só, ladrão que mente, isso não é novidade, né? Mas este se superou. Ele surpreendeu até a polícia, mas ele foi preso duas vezes. Ele foi preso duas vezes em 3 dias. 2 vezes em 3 dias. Mesmo mentindo, fazendo toda a encenação dele. Conta melhor pra gente, Glauco. Pois é, esse aí eu vou te dizer, é um talento, né? Mas é um talento do mal.
Vamos explicar direitinho essa história aí, tá? Tudo começou com um assalto a um centro de distribuição de mercadorias em São Leopoldo. Isso foi no dia 24 de setembro, André. 8 criminosos, usando inclusive disfarces da polícia, entraram neste local, fizeram os funcionários de reféns e levaram uma carga de eletrônicos. A polícia descobriu que muitos dos produtos roubados estavam sendo vendidos por um empresário bem conhecido de Santa Cruz do Sul, inclusive com loja num bairro nobre, viu? Ele alegou que, tudo bem, tinha errado, comprou a carga com o valor muito mais baixo que do mercado, de origem que ele não sabia exatamente se era lícita, se era ilícita. Bom, ele foi preso, mas não foi decretado o flagrante, tá? E aí, meu amigo André, você que está em casa, olha só o que o delegado disse que aconteceu. Confere. O planejamento, né, desse crime ocorreria com a explosão de 2 caminhões-tanque. Opa, erramos o delegado, tá? Mas daqui a pouco a gente vai botar o trecho do delegado responsável por este caso aí e a prisão deste empresário de Santa Cruz do Sul. Ele vai contar que é o mentiroso, é isso? Exatamente, tá falando do Pinóquio. Mas assim, ó, ele foi pego com mercadoria que era roubada, mas o empresário teria dito, não sabia. Olha o que o delegado disse. Esse indivíduo foi liberado. Só que, continuando a investigação, em análise de dados e análise de redes, nós conseguimos descobrir exatamente o dia em que, algumas semanas antes da primeira prisão, o indivíduo fez a compra de R$250 mil de eletrônicos oriundos do roubo ocorrido aqui em São Leopoldo. Ou seja, André, Não ele foi disse longe. que não, eu só comprei, mas nem sabia de onde era a carga. E a polícia foi atrás e descobriu que ele sabia muito bem a procedência, que tinha sido produto de roubo, enfim. O fato é que a polícia acreditou na versão do seu Pinóquio ali e se deu mal, né? Ontem, André, ele foi preso de novo, só que aí a polícia encontrou celulares, televisores, computadores e a polícia também agora acho que aprendeu a lição, né? Olha o que o delegado disse. Eu confesso que foi um equívoco da minha parte, eu realmente achei que ele fosse um mero oportunista que tinha pego uma oportunidade de negócio da China, comprou uma carga, um valor baixo e revendeu no mercado. Mas não foi isso. Na verdade, é um bom mentiroso. Realmente. Vê só, e olha, admirável a posição, né, do delegado. Sincero, tá? Sincero. Esse homem, esse empresário de 24 anos, muito conhecido na cidade de Santa Cruz e a loja também, como eu disse antes, num bairro nobre, André. E me diz uma coisa, eu não sei se tu tem essa informação, tá? Aquelas perguntas pegadinha. Mas ele tinha nota fiscal, esse empresário? Porque daqui a pouco a nota fiscal também... Não, aí que tá. Tanto que na primeira vez ele já foi preso, só que é o seguinte, ele disse que tinha recebido essa oferta de uma carga que não sabia de onde era e ele resolveu comprar porque tinha um valor de mercado mais barato. Só por isso... Mas isso aí é a receita do problema, né? Pois é, mas aí ele iria responder em liberdade, tá? Porque a coisa se agravou a partir do momento que a polícia investigou e pelas escutas, pelo rastreamento telefônico, ele já estava em contato com os caras que fizeram o roubo lá, os que mantiveram os funcionários como reféns, que usaram um caminhão baú e van para tirar um monte de mercadoria desse centro de distribuição. Não, para tu ver, e assim, ó, eu não sei como que ele vendia. Só para a gente compreender um pouquinho, tá? Quando a gente mostra, né, apreensões, esse eu acho que é um exemplo bem interessante da gente olhar. Esse empresário tinha uma loja muito conhecida, ele muito conhecido, jovem empresário, 22 anos, é isso? 24 anos, em Santa Cruz do Sul. Então, ele disse que não sabia, tinha achado um valor interessante, comprou, e ele revendia, né, portanto, para os seus clientes. Agora, vamos voltar, né, vamos fazer o caminho inverso. Vejam que esse empresário comprava uma carga que, para estar na loja dele, passou por tudo isso aqui. Olha a imagem, põe a tela cheia aqui do que aconteceu lá em São Leopoldo, nesse depósito. Vejam que, em muitos casos, pessoas morrem durante ações como essa, pessoas são vítimas, né? Quer dizer, uma série de coisas acontecem, crimes, quando se chega, então, dentro da loja, alguém que vai comprar, né? Neste caso, que é um terceiro de boa-fé, um Glauco, né? Já em Santa Cruz,
vai numa loja, se interessa por um produto, vejam, e aí sim, Glauco nada vê imaginando, porque a loja tem um nome, é uma loja idônea, que tem respeito, teoricamente. Não sei se aí ele vende com nota fiscal. Sabe se a nota é fria ou não. Pois né? aí tem tudo isso. Então, assim, além da questão financeira, passando por cima de impostos, né? Até mesmo garantia, vai se saber se vai ter garantia uma compra como essa, né? A evasão fiscal, olhe a questão da vida por trás disso, que começa dentro de um depósito em que houve toda uma ação que pessoas foram mantidas reféns, foram colocadas deitadas, né? Olha aí. Pessoal caminhando ali com a mão no pescoço, olha o armamento usado. Então vejam que por trás deste telefone celular, ali na vitrine de uma loja, o que existe por trás disto, Glauco. Exatamente. E neste caso, não houve vítima fatal, mas em muitos tem. Em muitos casos tem. Então percebam como a coisa ela quando a gente mostra, né, quando há apreensão, vejam o que tem por trás de tudo isso. É esse ponto que eu quero chegar, Glauco. Olha a quantidade de produtos. A investigação ela prossegue, até para saber o seguinte, como as pessoas compravam. Será que se interessavam por preço muito mais baixo e aí também entravam como receptadores? Isso tudo está sendo investigado. Agora, o proprietário do centro de distribuição já foi levado ao local e reconheceu a mercadoria lá da loja como sendo aquela que foi furtada, que foi roubada, na verdade, porque houve violência. Muito bem, 12h46. Agora vamos... Glauco, vamos subir a serra? Vamos lá, partiu. Vamos subir a serra? Porque começou ontem em Gramado o maior evento de Natal do país. É o retorno da programação completa do Natal Luz, já que no ano passado a pandemia reduziu toda a programação. Mas esta volta está cercada de muitos cuidados, olha aí. Nas 5 principais atrações, capacidade de público reduzida. Apenas 30% dos espaços podem ser ocupados. Também é preciso usar máscara e apresentar o passaporte vacinal. O primeiro teste das novas regras aconteceu na noite desta quinta-feira, no Lago Joaquina Rita Bier. Aqui foi montada a maior estrutura do evento. As arquibancadas poderiam receber até 6.000 pessoas, mas com os protocolos, a capacidade máxima ficou em 2.000 espectadores devidamente distanciados. Nada que tenha atrapalhado a mágica do espetáculo de abertura, que trouxe para a comunidade, turistas e convidados uma prévia dos principais espetáculos que serão apresentados nos 95 dias de evento. Não foi fácil, foi um grande desafio, aliás, palavra de ordem para nós. Mas valeu a pena, nós temos hoje, trabalhando diretamente no Natal Luz, mais de 3.000 pessoas. E para além disso, a gente imagina que é o momento da gente se reencontrar, da gente se rever, das pessoas celebrarem, usando máscara, não importa, o que importa é que a gente já vai estar distanciado, não importa, já está podendo acontecer, né? Outro atrativo que gera muita curiosidade nos visitantes é a decoração de rua, especialmente à noite quando fica toda iluminada. Nesse ano, 80% do material foi reaproveitado, numa atitude que mescla economia com sustentabilidade. Milhares de microlâmpadas dão um encantamento todo especial aos enfeites que remetem às origens do Natal Luz. As lanternas buscam levar os turistas a um ambiente de montanha. E aqui, Papai Noel está em todos os detalhes. Desde o hotel que a gente está, o saguão todo enfeitado, já com decoração nos móveis, né, no saguão, nos elevadores, até o centro da cidade. Então aqui tudo se respira Natal. Não tem como fugir, né? Não tem. Um grande retorno que espera receber 2 milhões de turistas até o dia 30 de janeiro de 2022. E eu escutei ontem a secretária Rosa Helena falando sobre o Natal Luz, a criação de empregos esse ano, Glauco, por causa da pandemia ano passado, foram pouquíssimos, né, empregos, são mais de 3.000 empregos. 3.000 empregos com o Natal Luz este ano. E tem vaga para você lá, sabia? Não, mas... O bom velhinho. Poxa vida, eu achando que tu ia dizer que eu podia ser o locutor. Aí eu ia dizer que quem é o apresentador, hein? É aquele nosso amigo Cid Moreira. A voz do Cid vai estar lá no Natal Luz. E nós do SBT estaremos lá todo mês de dezembro acompanhando e trazendo todas essas atrações aí, né? Nossa querida Gramado, toda a região da Serra, é muito querida de todos nós, na verdade, Glauco? Muito bom.
Muito bom. Esses dias eu estava andando aqui perto, vindo para trabalhar, quando eu olhei para o shopping, assim, tinha aquele embrulho que eles colocam, e eu disse, meu Deus do céu, já estamos no... Até o telefone caiu. Chegamos no Natal de novo, Glauco. Muito rápido, né? Rapidíssimo. O Luciano tá mandando eu correr, então vamos lá. Meio-dia, 49 minutos, você vai ver daqui a pouco o esporte aqui no SBT Rio Grande, não é mesmo, Glauco? Entre Grêmio e Palmeiras. Vai torcer pra quem, hein, ô Glauco? O chefe tá aqui, eu não posso me comprometer, tá? Tá bem. É o seguinte, ó, tem Grêmio e Palmeiras, mas tem Inter e São Paulo e tem um convidado especial, Carlos Lacerda, que é torcedor ou é secador? Não, é mais torcedor. Não, eu acho que é mais secador. Daqui a pouco a gente responde, tá? Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande e já passo a bola para o Glauco. E eu já convido o nosso convidado especial de hoje, pode ser? Convido o convidado, desculpa aí a redundância. Tá bom. Mas vamos lá. Esse cara é muito precavido. Antes mesmo da pandemia, ele já usava máscara. Brincadeira, tá? Carlos Lacerda, colorado ilustre, tá hoje com a gente aqui. Torcedor muito identificado. E eu não sei se ele é mais torcedor ou é mais secador. Porque assim, ó... O que o cara mexe com o Grêmio... Me responde essa, Lacerda. Você é mais torcedor do Inter ou você é mais secador do Grêmio? Porque os memes estão por aí, viu? É verdade. Prazer falar contigo, Glauco. O negócio da máscara aí, não é verdade. Não procede, não. Tá bom, e aí? Eu acho que nesse momento, dia 20 e poucos de outubro, eu sou mais secador do que torcedor. Eu imagino por quê. Bom, não precisa nem explicar, né, a situação que estão Inter e Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas assim, ó, Lacerda, vamos começar falando de Internacional, porque a rodada é muito importante para os dois, tá? Essa é a verdade. O Inter pega o São Paulo, jogo fora de casa. O Inter tenta se afirmar e garantir aquele lugarzinho na Libertadores. E aí, Lacerda, é jogo para ganhar fora, hein? É jogo para ganhar, Glauco, que eu te digo por quê. Porque a rodada do meio de semana da Copa do Brasil, ela não foi muito boa para o Inter. E eu te digo mais, porque o Flamengo caiu fora. E agora nós temos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhando a Copa do Brasil não vai abrir vaga, ele não vai ficar entre os 6 primeiros. E ainda tem a final da Sul-Americana entre Bragantino e Atlético, que pode ser vencida pelo Atlético também. E aí, o G9 poderia ficar restrito ao G6, G7, dependendo da Libertadores. Então eu sou favorável, Glauco, de jogar com o que tem de melhor no sábado e ganhar do São Paulo. Se tiver que perder, vão perder para Santos, para Juventude, aí não tem problema perder. Agora para São Paulo e Grêmio nós temos que ganhar. Mas o Lacerda, eu vou te dizer, olha, perder por Juventude, o negócio ia dar uma corneta. Bom, enfim, é outro capítulo, mas vamos lá. Olha só, a gente tem aí uma palavra do Lindoso, tá? Que trocadilho, desgraçado. Fala, Lindoso. Durante o ano tem essas oscilações, semana cheia, semana quando tem jogos sábado, quarta, começa a ficar muita correria, mas acho que é bom que tem tempo para recuperar, né? Como muitos viram aí, alguns jogadores lesionados, outros com algum incômodo, eu fui um desses, mas agora todo mundo recupera bem para essa reta final. Pois é, aí tem toda essa questão de jogo carta, jogo domingo, como diria o Muricy. E aí o presidente, é bom lembrar que ele deu entrevista aqui pra gente e disse o seguinte, não vamos poupar ninguém, porque tem Grenal logo ali, o negócio é botar todo mundo que está em condições. E aí o Lacerda, né, vem com essa tese aí, não, tem que jogar e de repente os jogadores gostariam de ter um intervalo ali, um descanso. Como é que resolve isso aí, Lacerda? Jogador, com todo respeito, né, Glauco, o jogador não pode... Ainda mais o Inter que está jogando uma competição só, que é o Campeonato Brasileiro. Descanso para quê? Eles já descansam segunda e terça, que já é uma folga prolongada. Tem que botar para jogar. E o Lindoso está no lucro ainda que está no Inter, porque é um jogador mediano, não passa disso. Então, não tem que reclamar, tem que jogar. Cadê o balde do Lacerda? Ele já chutou longe. O balde já está saindo pela janela. Eu te convido, Lacerda, você não vai ver aí, o modus aqui aqui. Tá vendo? Então é o seguinte, vamos botar na tela os pendurados do Internacional, tá? Porque essa é uma questão à parte. É um monte de gente, tá? Só para, olha aí, ó,
Yuri Alberto, eu vou falar todo mundo na corrida, porque é muita gente. É o Saravia, é o Moisés, é o Tyson, o Maurício, o Zé Gabriel, o Bosquilha. Só que... Fala dos que não estão. Pois é tanta gente, né? Olha, pendurado pelo cabide, inclusive, na nossa arte. Parabéns, muito bom, hein? Só que tem o seguinte, tem o Grenal logo ali em seguida. Como é que faz numa situação em que o cara tem o clássico logo ali na frente, que é muito importante, ainda mais nessa situação, e não pode tomar mais um cartão amarelo? Ô, Lacerda, será que tem que tirar o pé? Como é que faz, né? Me diz? Eu vou te dizer o seguinte, o Yuri Alberto, Glauco, ele tá, acho, quase 2 meses pendurado. Tyson também. São jogadores de frente, eles não precisam, eles não têm aquela característica de marcação. Então tu alerta para os dois, não vai tomar cartão bobo, porque geralmente o homem de frente, quando toma cartão amarelo, é cartão bobo, né? Não toma cartão bobo, se preserva, não entra em dividida, mas tem que jogar. Aí depois tu pensa no Grenal, lá do outro lado, Glauco, na arena. Falaram aí que o Inter não tinha taça, imagina só, um clube com o maior número de taças no século pro Internacional. Esses caras não sabem nada. Então tem que jogar com o São Paulo e tem que jogar o clássico e tem que ganhar os dois. Tá, e mais um balde que foi pela janela. Esse negócio de estar pendurado, ó, Lacerda, isso aí também. Eu em casa tô pendurado, ó. E até agora eu tô bem. Não dá risada, André, porque eu sei que a situação tá feia também. Tá? Aquele risinho maroto ali, amarelo e tal. Então ainda mais depois dos guinchos. O meu problema é guincho, não é o gancho. Tá pendurado no guincho. Bom, mas o pessoal que tá em casa não tem obrigação de saber disso aí, tá? Tá bom. Ô, Lacerda, você se anima a falar um pouco do lado azul também ou não? Mas coisa que eu mais me animo ultimamente, Glauco. Capaz, eu nem imaginava isso aí, cara. Pois é. Bom, eu vou te dizer o seguinte, o que tá bombando na internet é uma imagem que aconteceu lá no treino. Tá aí os memes. Primeiro os memes, tá? O que é isso aí, Lacerda? Não, você foi bandeira? Eu fui árbitro, velho. Árbitro? O apito e o relógio que entregavam, já era o vermelho na época. Mas que altamente tendencioso. Tem mais meme aí do Carlos Lacerda ou não? Arerê, o Grêmio vai jogar a Série B, mas que barbaridade. Esse cara tá pedindo... Tendencioso é o Edu Oster, teu novo contratado. Esse aqui eu tô domesticando. Qual é o apelido dele, Glauco? Bebê Careca. Nossa senhora, boa essa, vou anotar aqui, tá? Olha aí, setorista do Internacional, já encontrei pessoas com a beleza... não, pula essa aí, não, só um pouquinho. Serve pra tudo, menos pra bonito, tá, Lacerda? Tá de brincadeira, né, Glauco? Não, mamãe deve dizer, mas mamãe é suspeita, não vem com essa, só um pouquinho. Mamãe, vovó, todas. Tá, mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos pro lado do Grêmio lá, porque tem uma imagem, a gente vai ver, Lacerda, não sei se você conferiu na rede social, logicamente deve ter conferido, porque você tá sempre ligado ali, não dorme, não faz outra coisa, do treino que aconteceu lá no CT. Animador o treino. Luiz Carvalho, olha aí, é a linha de impedimento, tá? Só que tem gente que sai pro lado errado. Deu problema ali, não concatenaram, tem um tentando fugir, o maluco errou o lado da corrida. Olha, é claro que isso aí serve de brincadeira, mas no momento de crise, tudo vira corneta. Sério, você já viu esse treino aí, não? Vi. O Tchuri vai pro lado errado. Agora... O Tchuri não sabe o que é esquerda e o que é direita, será? Não, ele não sabe nem o que tá fazendo aí, ô Glauco. Ô, Tchuri, te orienta, Tchuri. Fica em linha reta, velho. E do ano que vem tu vai ter que jogar com o CRB da vida. Calma. Tá só começando a fase de vocês. Olha, a corneta tá por conta do Lacerda aqui, tá? Eu me surpreendi com o treino, realmente, até porque ele foi divulgado pelo próprio Grêmio. E aí, logicamente, o torcedor, inclusive o gremista, foi lá e comentou em tom de ironia, porque... Quem não está chorando nesse momento está fazendo brincadeira com a situação, mas ela é realmente preocupante. Lembrando, Grêmio e Palmeiras do chefe aqui, que está do meu lado, então eu não vou me omitir de dar qualquer opinião a respeito de resultado, para não comprar briga com nenhum dos lados. Agora, vamos dar uma olhada, Lacerda, nos próximos jogos, tá? O Grêmio volta agora a campo no domingo contra o Palmeiras, convenhamos, não é a tarefa das mais fáceis. E depois vai a Minas Gerais enfrentar o tal do Galo. Tá, mas aí, tudo bem. Né? E depois tem o Grenal, meu amigo. Isso aí é mais ou menos escolher ou jantar com a sogra ou jantar com a sogra.
que você acha dessa sequência tricolor? Eu fico tão triste, Glau, porque eu espero que piore logo ali. Eu acho que aí, dos 9, vou ser bem sincero, dos 9, o Grêmio faz domingo, um pontinho contra o Palmeiras. Perde o Galo e perde o Grenal. E tá fechado o caixão. E arerê. Ô, Glau. Mas que bar, fala. O outro balde também já foi. Tá me dando conta, o Grêmio joga, e o Inter também. Vocês viram que dia é domingo? Domingo. Não. Que dia é domingo? De Halloween. Eita, nós! Eu não tinha percebido isso aí, não. E terça é finados, né, André? Hã? Terça já é finados. É verdade. Não, mas domingo é muito sugestivo. Inclusive, domingo é o dia que eu não preciso usar máscara nem maquiagem. Mas que bobagem. Mas olha, e você já imaginou, Lacerda, você corneteia, mas não, já imaginou ser corneteado se chegar no Grenal e o Inter não vencer na situação em que os times se encontram, hein? Não, eu não quero nem imaginar o Glauco nessa situação, porque sabe como é que é o Colorado, né? É capaz, vou bater na madeira aqui, capaz de perder o Grenal e ganhar do Santos e do Juventude. É bem estilo do Inter. Ai. Vamos ouvir um pedacinho do Chapecó, que foi convocado hoje pela manhã para a Seleção Brasileira e deu entrevista agora há pouquinho. Fala aí, o goleiro do Grêmio. Bom, eu não sabia que ia ser oficialmente convocado, né? Fiquei sabendo que eu estava na lista dos 40, mas hoje, agora menos de meia hora atrás, tive a surpresa que foi convocado para a principal e de forma definitiva, e estou muito feliz. A gente tem que estar preparado porque uma hora a oportunidade vai chegar. E se a gente não trabalhar firme e forte, quando a oportunidade chegar, a gente vai estar preparado. Então, sempre focado, trabalhando duro, que quando a oportunidade chegar, a gente tem que estar pronto para agarrar ela com unhas e dentes. Tá aí o Gabriel Chapecó, boa sorte para ele. O Tite disse que observou também o Daniel do Inter, tá? Mas aí o Chapecó tá indo dessa vez. Quem sabe na próxima o Daniel tá machucado. Muito obrigado, Carlos Lacerda. Uma perguntinha para terminar aí rapidinho. Você prefere se classificar para Libertadores ou ver o Grêmio rebaixado? Ah, não. Entre vaga e ver o Grêmio rebaixado, prefiro jogar a Sul-Americana, Glau. Chutou o outro balde, era o que restava. Brigadão, Lacerda. Até a próxima. Abraço. Não falar com você. Da mesma forma, agradecemos. Um abraço, Lacerda. Muito bem, um abraço. 1h05, pode ficar aqui com a gente. Fica aqui. Fica aí, não desliga, pelo amor de Deus. Vamos encerrar junto aqui. A gente agradece a audiência e a companhia. Às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Voltamos na segunda, a partir das 11h30. Um bom final de semana a todos. Todo mundo se cuide, hein, no feriadão, hein? É verdade, mas segunda-feira a gente está aqui. Né? Exatamente.